Fala pessoal, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução da UFT 2019-2 Física. E ela diz o seguinte: o diodo é um dispositivo do circuito que permite a passagem da corrente em apenas um sentido. Atualmente, os diodos emissores de luz, também conhecidos pela sigla LED, Light Emitting Diode, estão em destaque por serem uma importante alternativa para a iluminação pública e residencial. Isso ocorre devido ao seu baixo consumo de energia elétrica, vida útil mais longa e alto rendimento. Com relação ao LED, é correto afirmar que... Aí vem as opções. Letra A. O LED não obedece à lei de Ohm por não ser um resistor. O LED não obedece à lei de Ohm por ser constituído de material condutor. O LED não obedece à lei de Ohm por apresentar resistência elétrica constante. E na letra D diz: o LED não obedece à lei de Ohm devido à resistência depender do sentido da corrente. Bom, aqui é uma questão, de você saber como funciona um LED, mas ele já disse mais ou menos o importante. E 2, o que caracteriza especificamente a lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm, basicamente, diz que a lei de Ohm, isso, né? A lei de Ohm diz que um resistor que obedece à lei de Ohm, ou um elemento de circuito que obedece à lei de Ohm, vai ter resistência constante, tá? Independente da temperatura, independente da corrente elétrica, ele vai ter sempre a mesma resistência. Esse era o ponto-chave da questão. O LED, ele diz aí, o LED, se você vê o símbolo dele em elementos de circuito, é uma seta com uma linha assim. Significa que ele permite passagem de corrente em um sentido, mas não permite a passagem de corrente em outro sentido. Ou seja, ele permite a passagem e oferece uma resistência acendendo. Na verdade, ele permite a passagem e acende, num certo sentido, né? Então, ele tem uma certa resistência elétrica num certo sentido. E no outro sentido da corrente, ele não deixa passar a corrente, ele tem uma outra, ele não tem a mesma resistência elétrica, tá? Ela tem uma resistência elétrica, ou seja, que depende do sentido da corrente. Esse é o que da questão, né? A letra A fala: o LED não obedece à lei de Ohm por não ser um resistor. O LED, ele a rigor não é um resistor, não tem as mesmas características, mas não é por isso que ele não obedece à lei de Ohm. O LED não obedece à lei de Ohm por ser constituído de material condutor. O LED é constituído de material condutor, mas não é por isso que ele não obedece à lei de Ohm. Então não é a letra B. O LED não obedece à lei de Ohm por apresentar resistência elétrica constante. Ele não apresenta resistência elétrica constante no sentido de, em um sentido de corrente ele oferece uma resistência, no outro ele não tem resistência, ele não permite a passagem de corrente. Então, ele tem uma resistência para um sentido e outra resistência para o outro sentido. Então é por isso, letra D, o LED não obedece à lei de Ohm devido à resistência depender do sentido da corrente. Se a resistência depende do sentido da corrente, se num sentido ela é uma, se no outro sentido ela é outra, ela não é constante. Ela teria que ter sempre o mesmo valor, independente do sentido. E é por isso que ele não obedece à lei de Ohm. Então essa era a sacada dessa questão do UFT, ok? Espero que tenham entendido e até a próxima resolução.